Olá, Matheus. Vamos iniciar nossa aula de biologia. A partir de hoje, os conteúdos postados fazem referência ao quarto bimestre. Hoje falaremos sobre relações ecológicas. O termo relações ecológicas também pode ser substituído por interações ecológicas. Bom, as relações ecológicas, elas se definem da seguinte forma: são interações que existem entre os seres vivos. Os seres vivos da natureza, eles interagem entre si, muitas vezes de forma harmônica, mas essa relação também pode ocorrer de forma desarmônica. Observa, as relações ecológicas harmônicas são aquelas em que os seres não são prejudicados nessa relação. Elas podem ser interespecíficas, quando ocorrem entre seres de espécies diferentes, mas também podem ser intraespecíficas, quando elas ocorrem entre seres da mesma espécie. As relações ecológicas harmônicas interespecíficas são protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Já as relações ecológicas harmônicas intraespecíficas são colônias e sociedade. Há também as relações ecológicas desarmônicas, que são aquelas que causam uma desarmonia entre os seres envolvidos na relação, podendo apenas um ser prejudicado ou ambos que estão envolvidos nessa interação ecológica, tá? Pelo menos uma das espécies é prejudicada, temos a competição e também o amensalismo. Agora, a predação, a herbivoria e o parasitismo ocorre quando uma espécie é beneficiada e a outra é prejudicada. A nossa aula de hoje, nós iremos dar ênfase às relações harmônicas, tá? As relações desarmônicas será o assunto da nossa próxima aula. Bom, a primeira relação ecológica harmônica que nós temos aí é a vida em sociedade. Vários são os seres que vivem em sociedade, como formigas e as abelhas, por exemplo. Esses seres, eles dividem trabalho. A gente chama de castas. Então, num formigueiro, cada grupo de formiga vai executar um determinado papel em prol da vida em sociedade, que é a vida no formigueiro. Nessa imagem nós temos aí formigas operárias cuidando dos ovos num formigueiro. Bom, na sociedade, indivíduos da mesma espécie cooperam entre si e estabelecem as castas, que são as divisões de trabalho. Nessa relação ecológica, não há união física entre os indivíduos. Agora, na colônia, que também é um tipo de relação ecológica harmônica, os indivíduos eles já se apresentam anatomicamente unidos, podendo ocorrer ou não divisão de trabalho. Temos aí um exemplo dos corais e também da caravela portuguesa. No caso da caravela portuguesa, os seres eles estão conectados anatomicamente e cada um vai apresentar uma tarefa, como o órgão flutuador, o órgão que vai auxiliar na movimentação e um outro órgão que vai atrair o alimento para esse ser, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre uma outra relação ecológica harmônica chamada mutualismo. No mutualismo ocorre uma relação mútua, ou seja, ambos os seres envolvidos na relação são beneficiados, tá? O exemplo clássico de mutualismo é a formação de líquens. Os líquens são associações simbióticas entre algas verdes e fungos, ou ainda entre cianobactérias e fungos. Tanto algas quanto fungos são beneficiados com a formação dos líquens, porque enquanto as algas ou as cianobactérias fornecem compostos orgânicos ao fungo, este também garante
um ambiente mais propício para a sobrevivência das algas, protegendo-as contra o ressecamento. Então, na formação de líquens, que há essa associação entre esses dois seres vivos, ambos são beneficiados na relação. Por isso que é classificado como uma relação ecológica harmônica mutualística. Temos ainda um outro tipo de relação ecológica harmônica, que é chamada de protocooperação. Na protocooperação, ocorre também vantagem mútua dos seres envolvidos na relação, porém, não é uma relação ecológica obrigatória, tá? Observa nesse exemplo. O paguro é um crustáceo de corpo mole, que usa conchas vazias de moluscos para proteger o corpo. Além da proteção da concha, o paguro normalmente enfeita a moradia com anêmonas do mar, cujos tentáculos urticantes são uma proteção extra contra os predadores. O paguro, por sua vez, cede restos de alimento às anêmonas. Separados, o paguro e a anêmona podem sobreviver. Pelo fato de não existir uma obrigatoriedade dessa relação, ela é chamada de protocooperação, diferente do que ocorre no caso do mutualismo. O líquen, ele só se forma com a associação entre fungos e algas ou cianobactérias, tá? Então, no caso do mutualismo, trata-se de uma relação ecológica obrigatória. A não existência dessa relação não formará o líquen. E no caso da protocooperação, é uma relação ecológica facultativa, ou seja, os seres envolvidos nessa relação podem sobreviver de forma independente. Temos ainda um outro tipo de relação ecológica harmônica chamada de comensalismo, tá? O exemplo mais utilizado para explicar o comensalismo é a relação entre a rêmora e o tubarão. A rêmora é esse peixe que está aderido ao corpo do tubarão. Ela apresenta ventosas que se aderem ao corpo do tubarão e ali elas estão protegidas contra os predadores. Quando o tubarão se alimenta, a rêmora acaba ficando com restos desse alimento. Podemos dizer que eles comem à mesma mesa e a rêmora é comensal. O tubarão, por sua vez, não é prejudicado nessa relação, apesar de ser uma relação que traz vantagem apenas para a rêmora. Ainda assim, trata-se de uma relação ecológica harmônica, chamada de comensalismo, ok? Bom, temos ainda o inquilinismo, que é um tipo de relação ecológica em que as bromélias, por exemplo, que são chamadas de plantas epífitas, se aderem ao tronco de árvores maiores, árvores de grande porte. Qual é a vantagem dessa planta epífita estar aderida ao tronco dessa árvore maior? Dessa forma, a planta epífita, ela vai conseguir com mais facilidade a radiação solar, ou seja, ela consegue energia solar mais facilmente, conseguindo então realizar o processo de fotossíntese e produzir o seu próprio alimento. Então, no caso do inquilinismo, o alimento não é compartilhado, como no caso do comensalismo que nós acabamos de ver. No inquilinismo, as plantas envolvidas nessa relação ecológica harmônica produzem o seu alimento de forma independente, tá? Então, a gente pode dizer que a planta epífita, ela leva uma vantagem nessa relação, mas ela também não traz nenhum prejuízo para a planta maior. Ok, Matheus? Então, essas são as relações ecológicas harmônicas que existem entre os seres vivos, tá?
Na nossa aula próxima, na semana que vem, nós iremos falar sobre as relações ecológicas desarmônicas, tudo bem? Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido o conteúdo, tá? E tem atividade na plataforma para você responder sobre esse conteúdo que nós acabamos de ver aqui, tudo bem? Um abraço, tchau, tchau.